Muito bem. Feliz dia de São Patrício para todos. Especialmente para meus católicos, gangue católica. E vai ser um episódio tremendamente divertido porque a internet simplesmente não para de ser a internet. É a minha coisa favorita. Todo mundo é engraçado. E, obviamente, com esse caso do Justin Baldoni, tem havido muitos maridos héteros, homens extremamente heterossexuais, que estão sendo implacavelmente perseguidos, caçados e repreendidos por suas esposas por causa de toda essa saga. Tipo, você tem que assistir isso. Olha isso. E um desses maridos já emitiu um veredito instantaneamente. Então, a esposa dele deve ter passado por tudo. E ele ficou tipo, eu sei o que está acontecendo aqui. É muito engraçado. Você tem que ver o vídeo dele. Além disso, vou te atualizar sobre outro caso no tribunal. Brian Friedman simplesmente destruiu o New York Times, que quer ser retirado do processo. Porque agora todo mundo está tipo, coitado de mim. Além disso, Tucker Carlson, se você viu isso na sexta-feira, ele falou sobre a série Becoming Bridget. E realmente é uma história que não acaba nunca. E isso me deixa tão feliz por causa das coisas que aconteceram nos bastidores. E serve para Macron Wright contratar empresas de relações públicas americanas para atacar americanos e contratar advogados para ir atrás de americanos. Simplesmente não funciona, meu amigo. No final, a verdade vai vencer. Tudo isso a seguir no Candace. A verdade é rei, meus amigos. Cristo é rei. Certo, então na sexta-feira nós paramos por aqui. Eu estava atualizando vocês sobre tudo o que era estranho em relação ao Hugh Jackman. E eu realmente fiquei tão chocada quando cheguei ao final do programa e alguém fez uma pergunta e disse, ha. Ela continua dizendo Hugh Hefner. Eu juro que tinha acertado isso. Então vou ter que realmente culpar isso no cérebro de gravidez avançada, para o qual claramente não há cura. Mas sim, sobre o Hugh Jackman, eu estava meio que contando para vocês que há rumores há muito tempo que não parecem ser apenas rumores. E ao longo desta série, eu estava tentando, acho que você pode dizer, encontrar essa linha, tecendo cuidadosamente por essa linha, para meio que deixar vocês saberem que pode haver alguns fatores sociológicos em jogo aqui, que há mais acontecendo emocionalmente com o Ryan Reynolds do que parece, seus vários bromances, etc, etc. A única razão pela qual isso é relevante, aliás, não é como se estivéssemos nos anos 80 e alguém estivesse se escondendo no armário. É só porque todos nós estamos muito envolvidos no que muitas mulheres também estão envolvidas aqui, que é tentar entender os aspectos emocionais dessa história. Por que ele está tão bravo? Isso foi o que mais chocou ao poder ler essas mensagens de texto. Foi simplesmente a raiva dele e o nível de controle que ele impôs. Parecia que estávamos assistindo ao IDTV, tipo um mistério de assassinato. Nós não entendíamos por que o Ryan estava fazendo e dizendo aquelas coisas para uma pessoa tão legal. Nós não entendíamos as questões com o pai. Agora sabemos, mas ele tem todas essas questões com o pai. Mas o que realmente está acontecendo aqui e por que todos esses problemas enterrados que ele tem estão culminando no que só pode ser descrito como um ataque figurativo contra Justin Baldoni e Justin Heath. Ok, então entendemos. Ryan está com raiva. Ele está com raiva desde criança. Tivemos a confirmação da professora dele no Canadá de que ele já apresentava tendências sociopatas desde cedo, supostamente. Então eu estava meio que levando vocês devagar para entenderem que pode haver uma origem para essa raiva. Mas eu estava tentando ser legal. Mulheres, nós somos naturalmente mais compassivas do que os homens nessas questões. Mas esse marido no TikTok simplesmente cortou tudo com precisão. Imediatamente ele disse, não vamos mais desacelerar todas as pessoas. Não precisamos andar devagar. Candace. Ele não disse Candace. Eu simplesmente me inseri ali como se estivesse me inserindo neste processo. Mas ele é absolutamente hilário. Eu acho que a esposa dele estava caçando ele. Ele apenas olhou superficialmente e estava pronto para dar um veredito. Então vamos ouvir o que esse TikToker tem a dizer. O nome de usuário dele, aliás, caso você queira segui-lo, é Put the Dog on the Phone. Aqui está a avaliação dele. Eu posso te dizer o que está acontecendo aqui. Eu tenho a resposta certa. Normalmente esse não é o tipo de coisa com a qual eu me importaria, mas toda mulher da minha família está obcecada. Então, aparentemente, como adolescentes do ensino fundamental, elas vazaram todas essas mensagens de texto. E aqui está uma supostamente de Ryan Reynolds. E qual é a última linha? Qual é a última frase que foi dita, por favor? Ele é gay. Oh, sim, é isso mesmo, de fato. Veja, caras héteros não dizem isso. Caras héteros não dizem isso. E é isso. Eu não sou nenhum tipo de conservador.
E eu fico tipo, não, os homens têm que ser mães. Apenas direto. Os caras não dizem isso. Eles não dizem isso. E assim que você olha para eles sob essa luz, você pensa, sim, sim. E a propósito, trabalhei em Los Angeles por anos e passei muito tempo em West Hollywood fazendo bicos. Os gays são ótimos. Eu adoro gays. Lá. Também há os maus porque são apenas pessoas normais. Não tenho problema algum. Não há nada de errado em ser gay de forma alguma. Mas ele fez. Ele definitivamente é. Ele é. Isto é de 2017. Então Ryan Gosling ganha um prêmio e também Ryan Reynolds. André Garfield. É engraçado. É engraçado. Para roubar o pequeno momento de Ryan Gosling, estou disposto a me comprometer um pouco. Um beijo apaixonado. Certo, prova C. Então você, quando faz barba, uma mulher disfarça sua homossexualidade. Rejuvenescer é melhor. Não apenas jovem, mas objetivamente estúpido. Ela não é muito inteligente comparada a ele. Ele é muito perspicaz. Ele também é muito carismático. Como um cara gay consegue. Eles têm uma luz nos olhos que os homens heterossexuais não têm. Nós não. Há um brilho. Certo, é isso. Homens gays são assim. Já passei bastante tempo perto deles. Eu tenho um ótimo gaiar. Homens heterossexuais são assim. E você pode dizer, olha a camisa dele. Olhe para a cabeça dele. Não, olhe para os olhos mortos dele. Hétero, gay. Então é isso que está acontecendo. Isso é. Ele é um homem gay enrustido. E isso é só. Quando você nega essa verdade a si mesmo, você só vai fazer coisas estranhas e malucas. E todos ao seu redor vão ter dificuldades. Porque você vai ficar tentando encaixar esse pedaço quadrado em um círculo. Homens heterossexuais têm olhos mortos. Não há nada atrás dos olhos. E a avaliação dele é que os homens gays têm um brilho. E é muito. O que ele está dizendo é o que eu estava tentando introduzir de uma forma mais educada, levando vocês por esses casamentos de fachada que realmente aconteceram em Hollywood. Eu sei que eles realmente aconteceram. E tem algo aqui, essa raiva subjacente que não faz sentido. A cena do Deadpool foi um pouco exagerada pra mim. O relacionamento com o Hugh Jackman foi exagerado pra mim. Eu só acho hilário que esse cara simplesmente olha pra situação, lê as mensagens e fica tipo, ok, eu sei o que está acontecendo aqui e agora? Mas em vez disso, temos que passar por esse processo judicial e tem que ser tipo 400 milhões de dólares e é tudo uma loucura. Tudo porque o Ryan não está feliz com quem ele é por dentro. É basicamente isso. Ele não é uma pessoa honesta consigo mesmo. E por isso ele acabou se tornando uma pessoa muito cruel, que desconta de várias formas. É nisso que eu provavelmente concordaria de qualquer forma. Eu também só queria mostrar isso pra vocês porque é absolutamente hilário. Mas também quero trazer para vocês uma atualização sobre uma parte importante do processo aqui. Não vamos esquecer que o New York Times está sendo processado porque muitos documentos importantes têm sido apresentados. Então, obviamente, eles foram atingidos com força, difamação, exposição falsa, invasão de privacidade. Tô falando da equipe do Justin quando eles entraram com aquele processo de 200 milhões de dólares contra o New York Times. Em resposta, o New York Times pediu para arquivar o caso, alegando privilégio de repórter justo. O que é o privilégio de repórter justo? Essas são as definições exatas para que vocês saibam. O privilégio de repórter justo, também conhecido como privilégio de procedimentos públicos ou de registros públicos, protege a mídia de processos por difamação quando publicam relatos justos e precisos de documentos oficiais ou declarações feitas durante procedimentos oficiais. Ok, então eu alegaria privilégio de repórter justo. Enquanto estou passando por todos esses e-mails da Jessica e a série sobre Harvey Weinstein, estou apenas lendo dos próprios documentos apresentados, certo? E então eles dizem, era só isso que estávamos fazendo. Recebemos a denúncia do CRD e só, queremos ser excluídos disso porque estamos apenas relatando os fatos aqui. Mas Brian Friedman e companhia argumentam que o New York Times abandonou completamente esse privilégio. Aliás, eu adoro essa foto do Brian Friedman. Coloca de novo na tela. É só sou eu, não sei por que ele fala tanto aqui. É como se não fosse assim que as coisas iriam acontecer. Então a equipe de Brian Friedman respondeu duramente e basicamente disse que eles não deveriam ser demitidos. Obviamente, concordo plenamente que eles analisaram tudo. E eu só quero dizer que adoro processos judiciais. É estranho o quanto eu amo processos judiciais, como se eu os lesse antes de ir dormir.
Eu provavelmente poderia ter sido um advogado muito bom em outra vida, ou pelo menos alguém que realmente gostasse de ser advogado. O que eu poderia dizer? E é só o jeito dele. Assim que você lê a primeira frase da declaração dele, e estou presumindo que Brian Friedman escreveu isso. É ótimo, é fenomenal. Ouça essa frase. Um bastião pietista do establishment da mídia, o New York Times, há muito se considera acima de qualquer responsabilidade. Aqui não. Um bastião pietista do establishment da mídia, o New York Times, Porque eu nunca chamei nada de bastião pietista, vocês, New York Times, que se acham superiores aos outros, há muito tempo acham que estão acima de tudo. Aqui não. Eu só gostei, assim que vi, pensei, estou dentro. Então eles continuam. E isso é só a declaração preliminar para expor os jornalistas que estiveram envolvidos nisso. Megan Twohey diz o texto que coescreveu o artigo junto com Mike McIntyre e Julie Tate, alegando contar ao mundo, entre aspas, o que realmente aconteceu, especificamente que as partes do Wayfarer orquestraram uma campanha de retaliação para manchar a reputação de Lively. O texto continua dizendo que a imprensa goza do privilégio de relato fiel quando transmite fielmente o conteúdo de uma queixa registrada. Mas não foi isso que o New York Times fez. O jornal admitiu que baseou seu artigo e vídeo na análise feita por seu repórter de, entre aspas, milhares de páginas de documentos e deu crédito expressamente às alegações de Lively, apresentando-as como tendo sido verificadas pela própria investigação do New York Times. Ao fazer isso, o New York Times perdeu o privilégio de reportagem justa. Então, logo de cara, isso é verdade, certo? Então, quando vimos esse artigo no New York Times, eles não estavam apenas dizendo, aqui está o que ela registrou. Era como se estivéssemos dentro de uma campanha de difamação. E estamos dizendo a vocês que tudo isso foi coordenado por Justin Baldoni. Confirmamos isso porque lemos as mensagens nós mesmos. Ok, bem, se você quer bancar o Sherlock Holmes, vai ser processado como o Sherlock Holmes. Então, na página 2, continua dizendo que o New York Times alega que o artigo e o vídeo apenas relataram fatos. E, portanto, o New York Times está protegido pelo privilégio de reportagem justa. No entanto, ao mesmo tempo, o New York Times também insiste que suas declarações difamatórias não são de fato fatos, mas sim opiniões hiperbólicas e não passíveis de ação judicial. Então, o que ele está dizendo aí, essencialmente, é que o New York Times, em seu pedido de arquivamento, eles fizeram coisas que se contradiziam. Eles tinham o privilégio de repórter justo. Mas depois também argumentaram que eram apenas opiniões. Afinal, qual das duas é? Se é privilégio de repórter, significa que você está se atendo aos fatos. E se você está dizendo que estava sendo hiperbólico e que não é passível de ação, significa que você não está se atendo aos fatos, o que torna o processo deles relevante. Depois eles entram no histórico do caso. Nós já sabemos disso. Tudo isso está disponível para lermos. Ele passa por essa parte. Mas ele fala sobre como o New York Times coordenou a publicação com o protocolo da queixa do CRD por parte de Lively em 20 de dezembro. O artigo continua. Os documentos mostram um manual adicional para conduzir uma campanha de difamação praticamente indetectável na era digital. E, como admitido no artigo, o New York Times não se baseou apenas na própria queixa do CRD para a reportagem, mas em milhares de páginas de documentos que o New York Times analisou. O vídeo também confirma que as declarações do New York Times foram baseadas em mensagens de texto privadas e outros documentos que o New York Times obteve e que revelaram o que realmente aconteceu. Novamente, ele está citando o próprio artigo deles que diz que nos envolvemos tanto que não nos baseamos apenas em um protocolo público. Também analisamos as correspondências por mensagens de texto. Mais uma vez, estilo Sherlock Holmes. Agora você está analisando essas correspondências privadas e está reportando isso ao público. E não apenas reportando de uma forma neutra e imparcial, apenas apresentando os fatos de que se trata de uma mensagem de texto. Você intitulou o artigo de Dentro de uma máquina de difamação de relações públicas. E, claro, acabou difamando Justin Baldoni. Então, para mim, não há dúvida aqui, claro, se eu fosse o juiz. E aparentemente, como eu te disse, meu advogado continua me dizendo que eu não sou. Parece estranho. É aqui que você realmente chega ao cerne da questão. Antes de tudo, o argumento que ele faz no final da página 5 é que atendemos ao padrão legal para que este caso prossiga, ou seja, gostaríamos de avançar agora para a fase de descoberta. Nós já fornecemos amplas inferências aqui para que você saiba que acreditamos, inclusive até o nível dos metadados, o que nem sequer é exigido, aliás. Você só precisa fazer uma leve inferência que o tribunal possa acreditar e então eles permitem que você avance para uma espécie de fase inicial de descoberta.
Ele está dizendo que fornecemos tanto que atendemos a esse padrão repetidas vezes. Mas o cerne da questão vai se resumir à jurisdição e ambos os lados estão discutindo sobre isso. Já fui processado por difamação antes e é realmente crucial quais leis estaduais você vai cumprir enquanto esse caso avança nos tribunais. E eles estão dizendo que querem que isso aconteça na Califórnia, por falar nisso. Quero dizer, a equipe de Ryan Friedman diz: queremos que isso aconteça na Califórnia. O New York Times está dizendo: ei, nós somos o New York Times. Todo esse artigo aconteceu em Nova York. Queremos que isso aconteça em Nova York. E por que essa diferença de jurisdição é tão importante? Porque em cada estado as leis de difamação são diferentes. Então, para mim, eu adoro estar no Tennessee. Nós temos leis anti-SLAPP muito fortes, assim como a Califórnia. Eles têm leis anti-SLAPP. Se você entrar com um processo contra mim e eu estiver realmente dizendo a verdade, você não vai simplesmente me deixar enrolado no tribunal, porque você vai ter que pagar por isso. Bem, ele quer que isso aconteça em Nova York e o motivo pelo qual ele quer isso é porque eles estão processando o New York Times por exposição falsa e invasão de privacidade. A Califórnia reconhece essa alegação e Nova York não. Então ele passa muito tempo aqui tentando argumentar por que isso deveria ser na Califórnia. Ele também diz que a Califórnia não oferece proteção maior às opiniões do que a Constituição, enquanto Nova York vai além da Constituição tentando proteger esses repórteres que frequentemente se envolvem em difamação. É por isso que o New York Times gosta de estar em Nova York, porque eles mentem muito e mentem tanto que às vezes conseguem colocar pessoas na prisão. Se você olhar para o caso do Harvey Weinstein, essa é a minha opinião sobre como isso aconteceu com o New York Times. E por isso você quer estar em um estado que seja ainda mais favorável do que a Constituição quando se trata da sua capacidade de difamar alguém. Ele apresenta um argumento muito forte. Então vai ser interessante ver para que lado o juiz vai decidir. Porque o argumento dele é que eles deveriam seguir as leis de difamação da Califórnia, porque, antes de tudo, 2 das empresas listadas neste processo têm domicílio na Califórnia. Então termina com a US Movie LLC, que é uma empresa californiana, e também a agência Group PR, que é da Melissa Nathan. Ele está dizendo que todos eles fazem negócios na Califórnia. Nós sabemos disso. As empresas de relações públicas estão todas sediadas na Califórnia. Esses são os clientes dele, esses são os autores do processo. E ele também está argumentando que, e ele cita muita jurisprudência lá aqui, muitos precedentes de que todas essas pessoas foram prejudicadas na Califórnia. Obviamente termina com a US Movie LLC estando lá. Justin Baldoni mora lá, Heath mora lá, os agentes de relações públicas trabalham lá. Então, quando você prejudicou a reputação deles, você prejudicou a capacidade deles de trabalhar na Califórnia. E como eu disse, ele cita muitos exemplos de casos, o que é necessário fazer, que provam que o tribunal já resolveu essa questão e disse: escute, se o soco foi dado em Nova York, mas foi sentido na Califórnia, então vamos tratar isso de acordo com as leis da Califórnia. E é basicamente isso que ele está dizendo. E ele analisa o argumento do New York Times, que diz que a lei de Nova York deveria ser aplicada, obviamente, porque tudo foi reportado e concebido em Nova York. Ryan rebate isso e diz: não, você não pode simplesmente falar as coisas. Você não pode simplesmente falar coisas na internet. Você não pode simplesmente dizer o que quiser dizer. Precisamos de uma investigação para provar, porque não sabemos com quem você coordenou. Nós não sabemos onde o artigo foi digitado, não sabemos de nada ainda. E é por isso que estamos solicitando uma descoberta limitada para analisar isso e poder determinar esses fatos. Então, é super interessante. Como eu disse, há uma tonelada de jurisprudência que segue adiante e basicamente reafirma por que a alegação de difamação não deve ser rejeitada. É difícil entender o que isso realmente significa ou o que você precisa obter para que seja concedido esse privilégio de relato justo. E, novamente, diz que isso é medido pelo efeito natural e provável na mente do leitor médio. Ou seja, se lermos aquele artigo, acreditamos que aquilo era um relato justo e verdadeiro do processo. Sim, obviamente as pessoas acreditaram nisso, porque é por isso que metade da galera de It Ends With Us ficou tipo, leia. Leia a denúncia porque achavam que era verdade e que representava um relato justo e preciso do que era a denúncia do CRD. E então descobriu-se que não. Na verdade, o New York Times mentiu completamente, simplesmente mentiu para o público, incluiu outras inferências, fingiu que tinha feito a investigação e estava respaldando aquela afirmação, o que acabou desmoronando de forma espetacular, obviamente, quando Brian Friedman então divulgou todas as mensagens de texto. E é isso que ele está dizendo. Um relato não é justo e verdadeiro
Diz no final da página 13, se a publicação se desvia do processo judicial de tal forma que, abre aspas, isso é novamente de outra decisão, produz um efeito diferente no leitor. E foi isso que aconteceu com a matéria do New York Times. Ela produziu um efeito diferente no leitor do que se tivéssemos apenas lido a reclamação, obviamente. Então isso é realmente interessante. Uma parte importante disso. Obviamente, eu estou envolvido. Quero ver o New York Times cair por vários motivos, obviamente analisando esse caso do Harvey Weinstein. Agora as pessoas estão falando, comentando sobre isso. Na verdade, acabei de participar do programa do Piers Morgan hoje mais cedo e falamos sobre isso e as pessoas estão entrando em contato dizendo que estão surpresas porque tudo o que sabiam sobre o caso do Harvey Weinstein não é preciso. E sim, é exatamente a mesma repórter Megan Twohey. Então eu sinto que agora estamos na geração da verdade. Muita coisa está acontecendo. As pessoas estão despertando e reconhecendo que muitas pessoas que foram difamadas e caluniadas, nós demos à imprensa tanto poder para derrubar pessoas sem nenhum fato. E o caso do Justin Baldoni não é diferente do caso do Harvey Weinstein nesse aspecto, e somente nesse aspecto. Obviamente, Justin Baldoni é um cachorrinho, e eu provavelmente diria que Harvey Weinstein não é um cachorrinho. Ele não é um cachorrinho nem um pouco. Mas ele foi derrubado pela fera da mídia, e é isso que esses dois casos têm em comum. Então, vou manter vocês totalmente informados sobre tudo o que está acontecendo com esse processo e continuarei ignorando meu advogado, que insiste em dizer que eu não tenho acesso a isso ou que não faço parte do caso. E eventualmente eu vou entrar naquele tribunal um dia abraçando Brian Friedman, Justin Baldoni e todo mundo, Melissa Nathan, e nós vamos ficar tão felizes quando vencermos. Eu provavelmente vou chorar. Não sei quanto a vocês. Eu provavelmente vou chorar de qualquer jeito. Antes de Tucker Carlson, quero falar sobre a Tax Network USA. O IRS é a maior agência de cobrança do mundo e 15 de abril se aproxima. Está mais agressivo do que nunca. O IRS em 2025 intensificou a fiscalização. Se você deve impostos atrasados ou tem declarações não entregues, esperar não é opção. Quanto mais demora, pior fica. Ignorar problemas é a pior coisa que pode fazer. Se antecipar a eles agora é a decisão mais inteligente, mas você nunca deve entrar em contato com o IRS sozinho. Em vez disso, deixe que os especialistas da Tax Network USA cuidem disso para você. Porque nem todas as empresas de resolução de impostos são iguais. A Tax Network USA tem linha direta preferencial com o IRS, significa que eles sabem com quais agentes lidar e quais evitar. Eles têm estratégias comprovadas que resolvem problemas fiscais a seu favor. Se você deve 10 mil ou 10 milhões, os advogados e negociadores da Tax Network USA resolveram mais de 1 bilhão em dívidas fiscais. Converse com estrategistas hoje porque é de graça. Você pode ligar para um 800-958-1000 ou acessar tenusa.com/Candace. Isso mesmo, tenusa.com/Candace. Além disso, hoje é seu dia de sorte porque é Field of Greens. Verdes para o dia de São Patrício. Você vai começar agora mesmo com a mesma promoção do dia de São Patrício. Meus espectadores vão ganhar 30% de desconto se usarem o código LUCKY. A gente nem sempre se alimenta tão bem quanto deveria, mas o Field of Greens está aí para te ajudar. Um copo delicioso está cheio de um arco-íris de doutor. Frutas e vegetais apoiam coração, rins, metabolismo. Mesmo com hambúrguer em vez de salada, seu corpo recebe o necessário diariamente. Na promoção do dia de São Patrício, economize muito ao beber seus verdes, economize 30% em sabores e kits populares usando o código LUCK. Então, o Weatherfield of Greens já faz parte da sua rotina ou está esperando para experimentar. Agora é sua chance de economizar muito. A promoção é válida apenas por alguns dias, então não perca. Acesse fieldogreens.com e use o código promocional LUCK. Esse é o código promocional do fieldogreens.com, LUCK. Sabe, ele não está tendo sorte agora porque não é possível fazer coisas no escuro, mas elas não vêm à luz. Emmanuel Macron, ele não é. Desculpe. A propósito, me sinto ótimo com isso. É ótimo que isso tenha se espalhado pelo mundo todo. Você não sabe por quê. Porque passei um ano tendo pessoas me chamando de louco, pessoas me difamando, pessoas mentindo, pessoas que simplesmente não tiveram tempo de ler o que eu tinha lido. Eu entendo quando algo está em outro idioma e você fica tipo, às vezes nem quero ler coisas em inglês. Eu não quero ler isso, tipo um relatório jornalístico francês, ou seja lá o que for. Mas eu sou apenas curiosa. E quando eu vi e li, posso te dizer exatamente onde eu estava. Eu estava em Miami na época, prestes a ir para uma luta do UFC, na primeira vez que li um relatório sobre a esposa de Emmanuel Macron ser um homem. E eu, literalmente, Savannah, minha empresária, eu estava no meu hotel, tipo de roupão, e mandei mensagem pra Dora, se ela precisa vir aqui agora. Tipo, vem pro meu quarto agora.
Você consegue imaginar? Trabalhar com crimes é insano. E ela vem e eu falo, escuta, Bershie Macron, ela é um homem. Ela é um homem. E ela fica tipo, o quê? Eu mandei um link pra ela, eu falei, senta aí, a gente precisa ler isso. Então eu vi o PBD Vini. A gente estava tão imerso nessa conversa na luta do UFC que, tipo, Ivanka Trump, Jared, todo mundo que passava e tentava cumprimentar a gente, tipo, o Trump estava lá naquela noite, a gente estava. Eu falei, não tenho tempo. Não tenho tempo pra falar sobre mais nada. Isso é uma história real. E aí eu e o Vini simplesmente sentamos em um canto e conversamos sobre isso a luta inteira, enquanto pessoas famosas passavam por nós e todo mundo queria tirar foto com elas. E eu só queria falar sobre a Brigitte. Passar por tudo isso e depois avançar até receber aquela carta judicial e basicamente ser ameaçado por um líder do G7 que estava apostando que eu ficaria tipo, estou tão assustado. E na verdade isso só me deixou com raiva porque eu estava grávida demais para lidar com isso. Agora, ver o mundo inteiro que assistiu a essa série abraçá-la e perceber que não era uma história pequena, era uma história enorme. É incrível. É uma sensação boa. Parece que a verdade está alcançando as mentiras. E de novo vemos a mídia sendo derrotada. A mídia chamando todo mundo de teórico da conspiração sendo derrotada, porque essa é a verdade. A verdade é um leão. Essa é a famosa expressão, solte-a e ela se defenderá sozinha. E então Tucker Carlson estava entrevistando Pardon Clayton Morris, do Redacted, em seu programa de sexta-feira, e o assunto de se tornar Brigitte surgiu, e aqui está o trecho. Ouça só. A única história que eu vi nos últimos anos que eu pensei, eu não consigo ir por esse caminho. Isso é coisa de terra plana. É o caso da Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, presidente da França, que foi acusada primeiro por jornalistas franceses e depois pela minha amiga Candace Owens, que é uma das pessoas mais legais que já conheci, de verdade. Sim, ela é muito inteligente. Ela é incrível. Ela sabe, e todo mundo sempre diz, Candace Owens é uma hater. Candace é o oposto de uma hater. Ela é uma pessoa muito gentil. De qualquer forma, ela sai e diz, aposto minha credibilidade profissional na afirmação de que a esposa de Macron é, na verdade, um homem. E eu fiquei tipo, Candace Owens, eu te amo, mas acho que isso é muita loucura. Sim. E então descobre-se que ela está certa. O quê? Então você pode explicar? Minha mente está explodida. Bem, minha esposa está aqui. Aliás, os artigos de Candace Owens sobre isso são fenomenais. E aí, eu estou sentado lá, minha esposa, eu pergunto, o que você está assistindo? Ela diz, estou assistindo o mergulho profundo da Candace Owens sobre isso. Então, vamos dar crédito, sabe? Estou dando todo o crédito a Candace Owens por realmente ter trazido essa história à tona, a partir dos jornalistas franceses que primeiro divulgaram e depois foram, acho, ostracizados ou basicamente orientados a não reportar. Então, quero dizer, ele é um aliciador. Então, quero dizer, o fato de que Emmanuel Macron era uma criança e este homem o acolheu e se tornou um aliciador usando a identidade de outro ser humano de uma forma completamente inaceitável. Quero dizer, estou definitivamente resumindo a história de várias maneiras, mas eu não sei todos os detalhes como a Candace sabe, com certeza. Mas Brigitte Macron é um homem que aliciou Emmanuel Macron? Isso, senhoras e senhores, é um fato. E é simplesmente incrível ver isso se tornar algo mainstream depois de, como eu disse, todo o assédio. E, aliás, eu pareço até uma criança falando isso, porque na verdade foram Natasha Ray e Xavier Poussard, de novo, aqueles incríveis jornalistas franceses que lidaram com muito mais do que apenas serem chamados de loucos ou cancelados pela grande mídia, para quem eles mentem, essas pessoas poderosas, esse é o trabalho deles, mentir em tempo integral e manipular o público para que não busque a verdade. Assim que você começa a perceber o que eles estão fazendo, você é chamado de teórico da conspiração. E então eles veem isso se tornar algo mainstream. Eu disse para o pessoal hoje, eu me sinto como o Steve Urkel agora. Aqui está o trecho. Eu me sinto assim. É assim que eu me sinto. Eu fico fui eu que fiz isso. Sim, fui eu. E o mais engraçado, de novo, é que isso só mostra como o mal nunca funciona. No final das contas, nunca dá certo ser mentiroso ou ser mal. Porque eu só ia fazer um episódio sobre a Brigitte e fui me encontrar com o Xavier Poussard, fiz aquela entrevista com ele. Eu só ia fazer um episódio e então, grávida, saí andando lá fora e tinha uma carta jurídica de 100 páginas sendo entregue pra mim e eu pensei, agora é jogo, vamos lá. De repente virou uma guerra estilo 300. Eu pensei, você quer brincar? Vamos lá, vamos fazer isso. E foi assim que chegamos aqui. É só porque ele recebeu o pior conselho de todos.
Então é incrível ver isso. E eu quero contar a vocês também, além disso, o livro Becoming Brigitte, que em francês é Devenue Brigitte, como eu disse, toda a renda deste livro. Dei o nome de Becoming Brigitte e Javier Pussard, a série, livro que é totalmente dele. Está em primeiro lugar na França há semanas, ok? Ainda é o livro número 1 na França e ele merece muito isso. Quero dizer, suas reportagens. Ele dedicou 8 anos de sua vida a isso. Quer dizer, você entende o que significa aumentar 8 anos da sua vida para alguma coisa? E é incrível. E eu também quero mostrar esse trecho da conversa de Tucker, porque também é verdade que estamos reconhecendo isso. Ouça, Você tem alguma esperança de que vamos conseguir acessar esses documentos do JFK? É interessante. Quero dizer, eu nunca me interessei pelo assassinato do Kennedy. Foi excessivamente coberto. E parecia ser o tipo de território de malucos e teóricos da conspiração. Bem, foi daí que veio o termo. Eu sei. Bem, então, claro, eu sei. Não é ignorância que faz de você um teórico da conspiração. É o conhecimento. O que eu não sabia, eu era tão idiota. Esse é um ótimo ponto. Eu ainda sou um idiota em alguns aspectos, mas eu... Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Mas... essa é realmente uma afirmação muito poderosa. Não é a ignorância que faz de você um fanático por conspirações. É conhecimento. E eu sinto que isso deveria ser repetido 1000 vezes. Vista uma camiseta e coloque-a em um chapéu. Porque essa é a realidade das coisas. Uma vez que você se torna extremamente conhecedor sobre qualquer assunto, de repente percebe o quão ignorante era antes. E eu adoro a humildade recorrente que o Tucker demonstra. E eu tento fazer o mesmo, dizendo, gente, eu não sei de nada, mas prometo a vocês, tenho interesse suficiente para ouvir as coisas, fazer minha própria pesquisa, investigar e compartilhar com vocês tudo o que eu descobrir. E quando eu trago algo para vocês, espero que tenham confiança suficiente. Saibam que eu nunca falaria algo só por falar. Não diria, Stu, quero só fazer coisas de bairro com meus amigos. Mas eu não falo as coisas só por falar. Apostei carreira profissional na série Becoming Brigitte. E a recompensa foi que fui cancelada. E agora olhem para a série, está em todo lugar. E as implicações são, elas vão muito além. Quero que vocês entendam bem. Isso não é só viral na França, viral nos Estados Unidos, viral no Reino Unido, a história está até viral na Rússia. As pessoas agora estão considerando isso como parte do seu diálogo político e análises. Julgando as ações atuais de Emmanuel Macron porque ele ficou completamente descontrolado. É tipo guerra, 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 guerra. E eles estão percebendo, ok, parece que ele perdeu o controle. E pode haver um motivo para isso. É porque o mundo está descobrindo sobre a pessoa que o influenciou. E um exemplo disso é o canal número 1 de notícias noturnas da Rússia. E eu vou passar esse trecho para vocês, obviamente tem legendas. Então, se vocês estiverem ouvindo isso e não falam russo fluentemente, só pelo áudio, não se preocupem, eu vou resumir para vocês o que eles estão dizendo. Mas eles estão essencialmente tentando avaliar por que ele está se comportando de forma tão arrogante e raivosa. Ouça ou leia se estiver assistindo. Breed no Skandalesh Aleandereng, a name that resonates with a certain unique quality, perhaps from a distant land or a fictional tale. Este trabalho foi desenvolvido e apresentado por Floss, um renomado especialista na área, e Samanis, cujo conhecimento e experiência foram cruciais para a conclusão deste projeto. Colocaria em risco toda a minha carreira profissional. Aide Macroance. The distinguished individuals present include Ulra, Cand, Aud, and Material. Additionally, we have Michel, Enbrad, and Brigitte Macron. These are the key figures involved in the discussion. Bom, eu não tinha percebido o quão incrível meu nome soava com sotaque russo. Conde, juramentado Kand, Pinchame, Guerra K. Eu gosto disso. Isso é muito forte e poderoso. Basicamente, para resumir, o que ele está dizendo é que eles estão reconhecendo que em seu comportamento em todo o mundo, Emmanuel está agindo de forma turbulenta. Ele está agindo de forma agitada,
Você pode sentir que algo está errado. Isso não é diferente do que estávamos dizendo sobre Ryan Reynolds, certo? No monólogo, estamos falando sobre quando há um segredo e quando as pessoas estão preocupadas com a possibilidade de outras pessoas descobrirem um certo segredo, elas podem se comportar de forma bastante maligna e errática. Sim. E eles estão dizendo isso no cenário político. Aqui é Emmanuel Maronene agora. Ele se comporta assim para desviar a atenção do escândalo. Por isso, agita as armas. Depois resume o restante, passando a resumir nossa série Becoming Brigitte. Para quem não assistiu, não sei o que estão fazendo. Vocês precisam assistir. Tenho muito orgulho desse trabalho, como disse. E a equipe dedicou simplesmente tantas horas nisso. E isso é apenas uma fração do trabalho que a jornalista francesa fez. Você pode encontrar no YouTube, Spotify, Apple, onde quer que você ouça, comece agora. Você não vai conseguir desviar o olhar. E, aliás, falando em ameaças como resposta à raiva deles com a América, acho que a França está realmente irritada. Um deputado francês quer a Estátua da Liberdade de volta. Não estou brincando. Não estou brincando mesmo. Veja essa manchete, hein? Na agência de notícias francesa. Deputado francês pede a devolução da Estátua da Liberdade. Raphael Glucksmann, que é membro do partido de centro-esquerda Placeique na França, exigiu no domingo que os Estados Unidos devolvessem a Estátua da Liberdade, acusando-nos de apoiar tiranos. Tenho certeza de que é porque mostramos um trecho dos russos ou algo assim. E você sabe, eles querem que essa guerra na Ucrânia continue para sempre. É o que realmente parece. E Glucksmann, que é um defensor ferrenho da Ucrânia, falou na convenção do partido. Ele aproveitou para repreender os Zeragel pelo que considerou ser nossa mudança de posição em relação aos nossos valores. Ele disse, abre aspas, devolvam-nos a Estátua da Liberdade. Vamos dizer aos americanos que escolheram ficar do lado dos tiranos, aos americanos que demitiram pesquisadores por exigirem liberdade científica. Devolvam-nos a Estátua da Liberdade. Nós a demos a vocês como um presente, mas aparentemente vocês a desprezam. Então ela ficaria muito bem aqui em casa. Ok, isso realmente parece um sketch do Will Ferrell. Devolvam-nos a Estátua da Liberdade. Foi um presente, Todd. Eu vou ficar com a pintura. Parece um sketch do Vince Vaughn também. Mas a secretária de imprensa Caroline Leavitt disse que a Estátua da Liberdade não vai voltar. Veja o que ela disse quando foi questionada sobre isso. Agora, há um membro do Parlamento Europeu da França que não acha que os Zeragel representam mais os valores da Estátua da Liberdade. Eles querem a Estátua da Liberdade de volta. Então, o presidente Trump vai devolver a Estátua da Liberdade para a França? De jeito nenhum. E o meu conselho para esse político francês de baixo escalão, que nem foi nomeado, seria lembrá-lo de que, só por causa dos Estados Unidos da América, os franceses não estão falando alemão agora. Então, eles deveriam ser muito gratos ao nosso grande país. Então, duas coisas. Eu diria que é engraçado, mas também eles poderiam argumentar que nós não teríamos a América se não fosse por eles. Obviamente, Washington também enviou suas tropas. Por que não devolvê-las? Se eu fosse secretário de imprensa, diria, ok, venha pegar. Primeiro porque seria engraçado vê-los fazer isso. Em segundo lugar, é lotado e sujo. E terceiro, eu nem sei o que isso significa agora que estou reaprendendo história. Tudo o que nos disseram sobre a Estátua da Liberdade é mentira. É um símbolo maçônico sobre conquistar as nações. Dizem para nós que aquilo representa Libertas, uma deusa romana que supostamente simboliza a liberdade. Não, porque ela está segurando fogo. Tenho quase certeza de que é luciferiano, o portador da luz. Vamos chegar lá no meu clube do livro, pessoal. Mas estou dizendo, a Estátua da Liberdade não é tudo isso que dizem. É maçônica. É sobre os maçons. E eu ficaria muito feliz quando vocês me elegerem para ser o ditador dos Estados Unidos, o que eu vejo no futuro. Espero que dentro dos próximos 8 anos eles possam pegar aquilo de volta, porque é engraçado. Seria engraçado ver eles rebocando de volta para a França. Eu não me importo. Teria menos trânsito em Nova York e, tanto faz. Também sinto que o elevador está sempre quebrado. É só isso. Isso é bom. Você pode tê-lo de volta. Não sou o presidente, mas mostro tudo isso para que saibam que mentirosos são raivosos, ok? Eles estão perdendo o fio da meada. Eles são muito loucos. Estou falando de muita loucura. Você pode ver isso nas manchetes. Devolva-nos a estatística. Verdadeira liberdade. Daily Bell. E tem havido tantos ataques coordenados contra Tucker Carlson, eu, Ian Carroll, Joe Rogan, a mídia livre, as pessoas que saíram da mídia tradicional e são simplesmente assim. Ou talvez nunca tenham estado lá, Joe Rogan e Ian Carroll. Mas eram só, sabe, a gente só quer conversar. A gente só quer poder falar com as pessoas como pessoas normais. Não para dar lição de moral, não para nos colocarmos como autoridade nas coisas e ter conversas interessantes.
Como acabei de dizer, eu adoraria receber alguém para falar sobre as verdadeiras origens da América, porque fomos enganados sobre isso. Eram maçons apenas lutando pelo nosso país. E eu descobri isso ao me tornar católico. Meu padre inglês olhou para mim e disse: "Vocês, americanos, não sabem absolutamente nada sobre a própria história de vocês. Vocês não sabem nada sobre os maçons." E ele disse isso com aquele sotaque britânico bem snob. E eu achei isso muito interessante. E as pessoas estão irritadas. Elas não querem que essas conversas aconteçam. Então agora eles estão largando a perspectiva deles, a premissa deles, que é: todo mundo que eu não gosto é Hitler. Não sei se vocês já viram esse meme. É muito engraçado. Todo mundo que eu não gosto é Hitler, um guia infantil para discussões políticas online. E é engraçado porque é verdade. É verdade que é assim que eles fazem, simplesmente chamando todo mundo de antissemita. Isso nem faz sentido. O que isso tem a ver com antissemitismo? Olhem essas manchetes. Este é o Washington Examiner. A ascensão do ódio aos influenciadores de direita ameaça o Partido Republicano. O impressionante sobre todos esses artigos é que eles são escritos por pessoas que ou nunca fizeram parte do Partido Republicano ou sempre foram contra o Trump, dizendo: "Precisamos expulsar essas pessoas do Partido MAGA." E tipo, quem é você? Você não é o Partido MAGA? Vamos expulsar o Tucker Carlson do Partido MAGA. Aquele cara do Washington Examiner escreveu isso nesse artigo. Diz assim, abre aspas: "Joe Rogan tem 14 milhões e 500 mil seguidores no Spotify. Cerca de 11 milhões de pessoas baixam cada episódio. A Fox News, que domina notícias a cabo, teve cerca de 2 milhões 380 mil telespectadores no horário nobre em 2024. Rogan, como vimos na corrida presidencial de 2024, é um intermediário da mídia." Como ele normaliza antissemitas? Bem, no dia 1º de março, o convidado de Rogan foi o lendário ator cômico Bill Murray. No dia 4 de março, ele entrevistou o guitarrista e vocalista do Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Então, no dia 5 de março, ele incluiu o pesquisador independente Ian Carroll, um ativista antissemita descontrolado que saiu do anonimato para mais de 1 milhão de seguidores no X em pouco tempo. Tipo, nada disso é verdade. Isso não é o que Ian Carroll é. Ele só fala sobre temas que não apoiam Israel. É basicamente isso que acontece. E então você está apenas difamando ele porque não gosta do fato de que ele teve espaço para falar. Ele não veio do anonimato. Ele está no TikTok há anos, mostrando preços de supermercados e conquistando seguidores. Ele pode ser desconhecido para você. Ele não é desconhecido para o público do TikTok. Aqui está outra manchete de Christopher Rufo que eu acho que já mostrei para vocês sobre o problema do influenciador antissemita. E é aqui que fala sobre mim, fala sobre Andrew T. e fala sobre Tucker Carlson. Aqui está outra no Daily Beast, porque o MAGA deve expulsar os podcasts flautistas de Hamelin do antissemitismo. De novo, escrito por alguém que não é do MAGA. É tipo a coisa mais absurda que você poderia imaginar. Você não pertence aqui. Você não pode simplesmente entrar na escola de outra pessoa e dizer quem deve ser expulso. Não funciona assim. Não funciona assim. É literalmente a cena de Meninas Malvadas. Gente, ela nem estuda aqui. A Danielle nem estuda aqui. Aqui está outra do Media. Isso. Eu nem sei se é assim que se fala. Quero dizer, eles são ridículos. Isso é realmente um panfleto do George Soros. Diz, Joe Rogan, Candace Owens e a normalização do antissemitismo expõem uma podridão na mídia americana. Ai, meu Deus, não. A gente está só falando com as pessoas. As pessoas estão gostando do nosso conteúdo porque a gente não faz o que vocês fazem, difamar, caluniar e chamar quem faz uma simples pergunta sobre por que continuamos apoiando tudo o que Israel faz. Vocês nos rotulam de teóricos da conspiração. As pessoas estão assistindo nossos programas agora, então sabem que vocês estão mentindo. Quando vão parar de mentir? Porque mentir não ajuda. É estranho pra mim. É tipo assim, eu não sei, é como uma forma de neurose. Você não consegue parar. Eles não conseguem parar de mentir, mesmo sabendo que não estão ganhando nada com isso. Tipo, essa é uma manchete real do Jerusalém Post do ano passado, que até apontou que o apoio se chama Apoio dos Jovens Evangélicos a Israel despenca. O apoio a Israel entre os jovens evangélicos despencou mais de 50% em apenas 3 anos, representando uma ameaça potencial ao apoio americano ao Estado judeu. Ok, então é disso que realmente se trata. E deixa eu dizer uma coisa, não me considero um gênio, mas talvez esteja caindo porque vocês continuam mentindo. Talvez as pessoas não gostem de mentirosos. Talvez as pessoas estejam cansadas de perceber que difamam e caluniam todo mundo. Talvez porque fizeram isso eles. Talvez aconteça assim como comigo, porque me difamaram e mentiram, não acredito do que dizem. E então, quando começam a difamar, não difamam a mim,
Pra deixar claro, vocês não difamam só o Joe Rogan. Vocês não difamam só o Ian Carroll. Vocês estão difamando todo mundo que nos acompanha. Pessoas que participam deste programa, assistindo a minha série Brigitte Macron, assistindo ao trabalho que faço. Talvez estejam aqui por causa da Blake Lively e do Justin Baldoni e vão pra casa, ligam a CNN ou Daily Beast, ou seja lá o que for, leem um artigo e está escrito Candace Owens é Hitler. Vocês estão acusando essas pessoas de apoiarem Hitler. Vocês entendem isso? A matemática não está batendo? Vocês percebem que não estão difamando o indivíduo, estão difamando as pessoas que o ouvem. Quando vocês dizem que o Telvol está dando espaço para antissemitas, e aí eles me veem com o Telvol discutindo pedidos do McDonald's, o que é muito importante. Ela pede 2 potes de leite no McDonald's. Eles não acreditam mais em vocês porque vocês estão difamando eles. Vocês estão chamando eles de idiotas. Vocês ficam tão autoritários. Vocês nem percebem porque ninguém mais ouve ou gosta de vocês. Isso é lógica de bobão. Vocês são uns bobões. É isso que eu quero que vocês saibam. Vocês são bobos. E não confundam com nerds. Nerds são legais. Steve Veckel é legal. Nerds são as pessoas que vão lá, estudam e fazem o trabalho delas. Bobões são pessoas que acham que podem continuar influenciando os outros mentindo. Ok, você é um bobão e vou pedir pra você, por favor, parar de ser bobão. É só isso que estou pedindo. Você não vai levar o R para Charleston. Você não está aqui para começar a expulsar pessoas do MAGA e com certeza não vai convencer as plateias do mundo todo disso. Mas todo mundo que discorda de você é Adolf Hitler. Isso é simplesmente irritante. É tipo, pense um pouco mais do que isso. Antes de ler seus comentários, quero lembrar sobre a American Financing, pois as taxas de juros caíram. É hora de aproveitar. Muitos americanos estão tendo dificuldade com as contas, ovos, café, recorrendo ao cartão de crédito, pequenas coisas. Então, se você é proprietário de imóvel, as taxas de juros caíram para a casa dos 5%. Isso é quase 1/4 das taxas de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários como você a economizar $800 por mês, acessando o valor acumulado do imóvel e eliminando dívidas. E o melhor de tudo é que não há taxas iniciais para começar. As taxas dos cartões de crédito são absurdas. Então, se você está carregando um saldo todo mês, fica preso em um ciclo sem fim. Você pode se libertar hoje mesmo ligando para a American Financing e vendo quanto você pode economizar. Se você começar agora, talvez consiga adiar 2 pagamentos da hipoteca. Ligue para 800-795-1210. Novamente, o número é 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Além disso, se você está olhando para a minha pele e pensando, você está radiante, Candace? Se você está grávida? Sim. Mas também, além disso, tenho usado TM Skincare. Esse é grande diferencial para mim. Normalmente, minha pele fica horrível quando estou grávida. Ainda não é tarde para vocês entrarem na onda dos cuidados com a pele Candace Nee. Se você está pronto para manter o ritmo de ano novo, vida nova, NEMI é a solução. Com fórmulas suaves e tratamentos luxuosos, a NEMI oferece sua pele radiante. Use o código CANDACE10 no checkout e você terá 10% de desconto no seu pedido. Então, para se mimar ou surpreender alguém, agora é a oportunidade perfeita para experimentar os cuidados transformadores da NEMI. Porque a NEMI não é apenas uma marca de beleza. Eles também celebram fé, família e liberdade. Eles têm orgulho de serem feitos aqui nos Estados Unidos. Então, se você procura algo ainda mais suave, pode experimentar as fórmulas sem fragrância deles. Elas são ideais para peles sensíveis e para quem busca uma abordagem mais pura ao autocuidado. Então use o código CANDACE10 hoje em neiskincare.com. É NIMI skincare.com, código promocional CANDACE10 e você vai economizar 10% na sua compra. Cuide de si mesmo. Presenteie-se ou presenteie alguém com uma pele radiante e renovada. E você vai se sentir forte entrando em 2025. neiskincare.com, código promocional CANDACE10. Certo, o que vocês estão achando de tudo isso? Eu só estou desabafando com vocês. É isso que eu estou fazendo. Eu só estou desabafando com vocês todos os dias. Ali escreve: adoraria ter visto você acompanhar o caso Depp vs. Heard assim. Fico feliz que esteja cobrindo o caso Baldoni tão de perto. Não acreditamos em todas as mulheres, mas na verdade, fiz muito sobre o caso Amber Heard. Por isso é engraçado que as pessoas não me acompanharam tanto quanto no Daily Wire. Sempre fui muito ligada à cultura e a Amber Heard desde o primeiro dia. Eu percebi ela chegando. Às vezes eu só olho pra uma mulher e eu simplesmente sei, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, a gente não sabe. Não, mas eu sei, tipo, espiritualmente, tipo, a gente não sabe. Não, mas eu sei. E foi assim que eu me senti. Eu olhei pra Amber Heard e eu olho pras pessoas. Eu fico tipo a Kesha. Eu também fiquei tipo, não gosto. Sinto que não estamos sabendo a história completa aqui. E eu pensei isso quando olhei pra Jessica, cara. Se vocês estão começando a série do Harvey, eu só olhei pra ela e pensei, eu simplesmente sei.
Tipo, eu ainda não tenho os fatos enquanto começo a investigar, mas eu sei que você está mentindo, Tanisha escreve. Eu te amo, Candace. Podemos ter uma atualização da barriga de grávida? Meu marido e eu estamos tentando ter nosso 5º filho e eu o mantive nisso. Comecei ele no A Shot in the Dark e vamos fazer as coisas de forma diferente. Obrigada por tudo o que você faz. Não, eu nunca mostro minha barriga de grávida. Tipo, quero dizer, eu não é que não mostre, mas eu não mostro porque simplesmente sinto que não fico bonita. Não sei, só sinto que não fico bonita. Eu só pareço meio fofinha, sabe? Eu não sei. As roupas só ficam estranhas. Como eu estou... Skiller, fala algo legal pra mim no meu ouvido. Diz que eu estou ótima. Muito obrigada. O Mark disse que eu estou bonita. Você está fantástica, Candace. Muito obrigada. Que gentil. Savannah, fala algo doce pra mim. Savannah disse que eu estou linda. Você acha que eles estão sob pressão? Você acha que as pessoas estão sob pressão na sala de controle? Eu não sei. Talvez estejam. Com certeza não. Muito obrigada. Vou usar isso no tribunal se vocês vierem atrás de mim. Looney disse que você deveria lançar um merch escrito Positividade Tóxica. Eu e o Justin Baldoni deveríamos fazer uma linha juntos. Eu e meu primo deveríamos ter uma linha de positividade tóxica. Um copo stands e vamos vender juntos. E ele não vai querer fazer nenhuma dessas coisas porque ele é bonzinho demais e não vai zoar nada nem se divertir com ninguém. Ele só vai dizer algo muito legal quando tudo acabar, agradecer a todos pelo apoio e ser todo perfeito ou sei lá. É muito estressante ser parente do Justin Baldoni. É mesmo, eu amo ele. Eu amo ele como um primo, mas ele me frustra a gentileza. André escreve, obrigado, Candace e George, trazerem a verdade, responsabilidade, transparência e bom senso. O que o George fez hoje, hein? Ele me deixou grávida por 4 anos. Sortuda. Eu adoro aquele garotinho de Londres. Tá bom, tudo bem. Vou dizer a ele que você agradeceu. Christina Duncan escreve, ninguém se lembra do episódio de Family Guy em que o Stewie sai dirigindo, de 2011? Peter fica desconfortável com o comportamento insinuante de Ryan Reynolds, dando a entender fortemente que Ryan é gay. Isso é tão engraçado porque a gente puxou isso em algum momento. Skyler, a gente totalmente... Acho que eu te mostrei isso. Não foi pra você? Talvez tenha sido pra outra pessoa. Outra pessoa comentou isso comigo e falou tipo, é como se Family Guy soubesse de tudo e eles fizeram um sketch inteiro dizendo que o Ryan Reynolds era gay. Eu não sei por que Family Guy sabe tanto e por que os Simpsons sabem tanto, mas é estranho. E também, na verdade, Family Guy mencionou isso hoje na minha entrevista com o Piers Morgan. Na verdade, não fui eu que trouxe esse assunto. Isso estava na minha cabeça porque o Piers Morgan me deve dinheiro porque apostamos. Ele foi uma das pessoas que apostou contra mim na série da Brigitte e ele ainda está negando, gente. Tipo, o Piers Morgan disse, eu disse Piers, você me deve $100 mil. Não é sutil. E eu pensei na sketch do Brian e do Stewie, onde ele diz, ei, cara, cadê meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Seremos eu e Piers Morgan. Se algum de vocês quiser zombar dessa sketch porque eu quero meus 100 mil, acho que foi mais. Poderia ter sido 150 mil. Piers Morgan me deve dinheiro. É o Archie que escreve, cara. Quando ele disse que homens héteros não dizem isso, eu ri muito porque ele está certo. Sim, todos nós temos diferenças culturais, e eu nunca tinha percebido a plenitude daquele texto até ele ler Que Eu Te Adoro. Ele disse que era muito engraçado. Eu achei que era bem leve. E eu pensei que gays e heterossexuais achariam isso hilário. Yaya Muffin escreve. Você acha que Piers Morganell é Aditi? Você estava certa sobre Bridget. Estava na sua frente, não sabia a pergunta. A resposta é não, não fará. Ele pareceu desconfortável quando perguntei sobre meu dinheiro. Mas como estarei no Reino Unido, você pode registrar algo legalmente? Eu posso fazer algo com isso? Existe algum lugar onde eu possa ir? Eu provavelmente poderia levá-lo ao tribunal. Brian Friedman como meu advogado. Meu Deus. Nós vamos. Seremos como o bastião pietista do establishment da mídia. Piers Morgan e o bastião pietista acham que sim, esse é o rosto, o P, posso dividir esse rosto, posso fazer do meu jeito com ele. O bastião pietista. Sim, Piers Morgan é o bastião pietista. E eu e meu advogado, Brian Friedman, estamos vindo atrás de você. Estamos vindo atrás de você. É isso. Acabou, pessoal. Você pode acessar o site se quiser apoiar a mídia independente. Obviamente, você pode encomendar meu livro Make Him a Sandwich e também se inscrever no A Shot in the Dark. Você pode se inscrever no Clube do Livro. Obviamente, ainda estamos lendo Caos. Espero que faltem apenas mais 2 antes de seguirmos adiante com esse livro. Mas há tanta coisa acontecendo naquele livro e há tanto para falar sobre isso. Aliás, Skylar, não sei se você tem isso, mas George disse que abandonamos nossa linha. Esposa americana, você tem isso. Isso é legal, podemos trazer isso para amanhã. Mas se você for ao site, verá que temos alguns equipamentos novos. Você pode garantir seu estoque de produtos da Candace.
Enfim, amo todos vocês. Amo muito todos vocês. E vejo vocês amanhã.